A gente traz matéria do portal Spam TV, que está sempre aqui com a gente, com os destaques, e a manchete diz o seguinte aqui, ó: Israel atacou a Síria mais de 300 vezes após a saída de Al-Assad. É essa a manchete. A gente discutiu isso aqui ontem, mas a gente tem um espaço maior para falar sobre como Israel tem se aproveitado dessa crise na Síria, após o governo, então, de Bashar al-Assad, para bombardear o país. Israel tem o objetivo ali de tomar o território. A gente já discutiu também as intenções, né, pautadas aí, amparada pelo imperialismo dos Estados Unidos. Professor, como é que você tem acompanhado esses desdobramentos, como tem agido Israel neste momento na Síria? Bom, eu vou então trazer as últimas notícias. Essa matéria eu mandei ontem para o Alan. Olha aí, não tem mais marinha a Síria, não tem mais aviação. O país foi completamente desmilitarizado. A imagem que eu tenho da Síria hoje, Naama e meus queridos e minhas queridas telespectadoras, é de um corpo, um ser vivo, mas abutres que chegam assim, que começam a bicar e começam a devorar aquele ser ainda respirando, ainda vivo. E estes abutres, eu posso dizer que são dois grandes abutres, né? Um chama-se Israel, que esse número que eu trouxe aqui, 300 ataques, hoje já são 450. Maior. 450 ataques sem nenhuma resposta, porque a Síria está sem governo. A Síria não tem mais um exército, não tem mais uma força aérea, não tem mais uma marinha. O exército se dissolveu, né? O exército se dispersou, né? É uma tragédia. Crônica de uma morte anunciada, nós podemos dizer, né? Aqui, a manchete, nesse momento, do jornal Haaretz, que é o maior jornal de Israel, aquilo que eu tenho falado desde segunda-feira: Israel teme que a queda de Assad leve o Irã a montar a sua bomba nuclear. Eu acho que é inevitável que o Irã, que agora vai ser o alvo principal de Israel, aquele memorando que eu li para vocês ontem do ex-general Wesley Clark, tem que destruir 7 países, 6 já foram destruídos, sobrou o Irã. O Irã tem que se prevenir agora, né? Então, veja esta outra manchete, e aqui nós prestamos um serviço informativo e analítico. Vejam esta manchete que está aqui no Los Angeles Times. Na Síria, milícias armadas pelo Pentágono lutam contra milícias armadas pela CIA. A Síria luta, a Síria arma algumas milícias e o Pentágono arma outras milícias na Síria. E elas brigam entre elas dentro da Síria. É impressionante uma coisa dessa. Agora, apesar de elas brigarem entre si, este líder Jolani, ele conseguiu juntar todo mundo sobre um guarda-chuva. E eu quero dizer aqui uma coisa para vocês. Nem todos os grupos insurgentes armados contra o governo são terroristas. Nós precisamos, então, dizer, aqui nós falamos, digamos assim, a verdade histórica. Esse Jolani, ele era da Al-Qaeda, criou um grupo, porque a Al-Qaeda tem aquela marca do Bin Laden, e ele mudou o nome. Então na Síria não chama Al-Qaeda, na Síria chamava, né, Jabhat al-Nusra, Frente Nusra, e agora ele mudou de nome também, né? Agora é Tahrir al-Shams, né? Organização para a Libertação do Levante, né? Então ele está se repaginando, né? Ele é um terrorista, cortador de cabeça. Agora, ele organiza outros grupos, nem todos são terroristas. Tem alguns que são guerrilheiros que querem tomar o poder e derrubar o Bashar al-Assad, né? Sim. Muito bem.
Então nem todos são. Agora, estes grupos que o Pentágono e a CIA montam, estes caras, alguns são terroristas, outros têm interesses. Eles estão pilhando o país. Olha as imagens, o que sobrou da Marinha, da pequena Marinha, não era uma grande Marinha. O Exército era um grande exército, a Marinha não era uma grande Marinha síria. Acabou, né? A Síria foi destroçada. Aí eu peguei uma declaração do líder deles, né? A Síria, nós estamos abertos a todos os países do mundo, incluindo Israel, mas não ao Hezbollah e ao Irã. Estes são nossos inimigos, isso está dizendo o Julani. Então ele declarou que Israel fez um grande serviço e nos ajudou. Ajudou muito, porque Israel atacou o Hezbollah. Então você veja como ele vê Israel. E ele anuncia que a hora que estabilizar as coisas na Síria, ele vai manter relações com Israel e vai abrir uma embaixada de Israel em Damasco. Dos 20 países árabes, 2, Egito e Jordânia, já têm relações. No final do governo Trump, em dezembro de 2020, ele já tinha perdido a reeleição, ele ainda arrumou mais 4 que, no apagar das luzes, aceitaram. Então tem 14 países árabes que não reconhecem Israel. Desses 14, 13 poderiam aceitar abrir embaixada com Israel. Teria um que jamais abriria relações com Israel, seria a República Árabe Síria. Agora, destes 14, o que vai primeiro abrir relações será a Síria. Você veja que, então, esse grupo que toma o poder na Síria tem o dedo de Israel, né? Como dizia Marx, e Mao Zedong também falava isso, né? A prática é o critério da verdade, né? Quando a gente fala que quem apoiava esse grupo era Israel e os Estados Unidos, está aí dizendo, né? Agora, os Estados Unidos acabaram de declarar, está aqui no Russia Today, na primeira página, Estados Unidos justificam a ocupação israelense do território sírio. Então a Israel invade a Síria, né, e a Turquia invade a Síria também. Então estes dois abutres que estão bicando, comendo vivo este corpo que ainda respira, chama-se Israel e chama-se a Turquia. E eu quero também agregar uma nova informação. Eu aqui acabei de imprimir, eu fiz uma leitura muito rápida, é chamada leitura dinâmica, eu vou estudar ainda. O líder espiritual do Irã, o Ali Khamenei, ali o Irã não é um país parlamentarista, já foi, hoje é presidencialista. Então o presidente, ele é chefe de Estado e de governo, mas na verdade não. Na prática, o presidente do Irã é como se fosse o primeiro-ministro, ele governa. Quem é o chefe de Estado do Irã é o líder espiritual. Então ele funciona como presidente e o presidente funciona como primeiro-ministro. Então o líder espiritual, o Ali Khamenei, fez um discurso hoje, quarta-feira. A diferença de horas daqui para lá, acho que é 6 ou 8 horas. Então nós já temos o discurso dele. E ele não tem dúvida, como nós desde o primeiro dia, desde segunda-feira, ele tem a mesma... Na verdade, ele é mais importante do que eu, então eu estou com a mesma opinião dele, só que ele fez o discurso depois que eu estou falando desde segunda-feira. Isto que aconteceu na Síria é uma articulação israelense com os Estados Unidos, que são os maiores interessados. A Turquia também tem interesse, mas ela é tão menor do que essa dupla, Israel e Estados Unidos, e ele, evidentemente, termina o discurso dele, é um homem religioso, né? Com a ajuda de Deus, as raízes do sionismo e seus agentes ocidentais serão arrancados da região. Então ele mantém viva a esperança de que estes que venceram as eleições serão
derrotados. Eu não sei se ontem na AMA eu falei do novo primeiro-ministro nomeado. Já falei, não? Não, a gente estava falando só do que mantém, professor, daquele que segue ainda ali como primeiro-ministro na Síria. A gente comentou isso ontem. Então, ontem houve um contato do primeiro-ministro ainda nomeado pelo Dr. Bashar al-Assad. Eu falo o termo Dr. Bashar porque ele é médico, né? No Brasil, é muito comum os políticos chamar doutor para cá, doutor para lá, mesmo o cara não sendo formado em nada, né? Mas lá ele é um médico oftalmologista formado na Inglaterra, né? E esse primeiro-ministro já passou a transição. Mas aí todo mundo me perguntou, quem nomeou esse novo primeiro-ministro? Mohamed Darash é o nome dele, né? Ninguém sabe quem nomeou o cara, né? O parlamento não está funcionando. A Síria... Quem nomeou esse cara foi esse terrorista Julani, né? Que agora ele quer ser chamado de Ahmad al-Shara, não decorei o nome dele ainda, né? Mas todo mundo pergunta, mas por que ele mesmo não se nomeou primeiro-ministro? Ninguém sabe. E acho que ele quer coordenar pelos bastidores, quer ficar no comando militar, etc. Então ele nomeou um primeiro-ministro que tem 40 anos, que tinha uma experiência administrativa numa região da Síria chamada Idlib, que era onde tinham ficado confinados esses terroristas que perderam a guerra contra a Síria, que a mídia chamava de guerra civil. Entre 2011 e 2021, eles ficaram confinados lá, apoiados pelos Estados Unidos, que tinham 2.000 soldados que estão lá ainda. Os Estados Unidos não retiraram os soldados. Acho que o Trump vai retirá-los. É ali que tem muita produção de petróleo e gás. Eles vendiam esse petróleo no mercado paralelo e ganhavam dinheiro. Com esse dinheiro, eles compravam armas que estão agora usaram para poder tomar o poder, né? E a Síria é dividida em muitos pedaços, né? Curdos, drusos, xiitas, alauítas, sunitas. Então, toda dividida, e o presidente sírio não conseguiu unificar isso, e o seu exército não conseguia combater esses grupos insurgentes. E esse nomeado Mohamed, primeiro-ministro, 40 anos, disse que tinha experiência em administrar esse pedacinho do território sírio. Sim. Ele nomeou um governo, entre aspas, de 13 pessoas, 13 ou 12. Só homens, evidentemente, cada um com uma função, já tomaram posse, já estão governando a Síria. Dizem que os embaixadores pelo mundo foram mantidos, está tudo certo. E esse governo vale até março de 2025. Não sei o que vai acontecer em março, se vai ter eleição, se não vai ter. A verdade é que está tudo muito nebuloso, está tudo muito em dúvida, está tudo muito inseguro, está tudo muito incerto. E a revista Newsweek acabou de soltar um despacho. A revista Newsweek é uma revista semanal. Nosso programa aqui é um programa que também é noticioso, né? Ela tem despachos a toda hora, ela tem um portal mundial, então a manchete nesse exato momento da revista é combatentes, só um minuto, combatentes apoiados, só um minuto, Sim. Professor fazendo apuração. Apoiados pelos Estados Unidos já estão perdendo a esperança na Síria após Assad. Então, 72 horas após, né, eles tomarem o poder, eles então, apoiados pelos Estados Unidos, já estão perdendo as esperanças na Síria. O que está, então, acontecendo com estes apoiados pelos Estados Unidos? Será que eles já estão brigando entre eles por lá? Não sabemos, vamos ver aí o que vai acontecer.